Então, gente, assim, eu queria estar até abrindo essa introdução para a gente trocar uma ideia sobre isso, a concepção. Agora que dá para a gente entrar nessa resposta aí, sobre a concepção do certo e do errado. O que vocês acham? Eu coloquei alguns exemplos aí que são fato, né? São coisas que acontecem no dia a dia. Mas qual que é a sua concepção do certo e do errado? Porque a gente tem escolha. A gente tem escolha. Ezequias, ele teve a escolha. Ele poderia ter continuado o reinado do pai dele do jeito que estava, mas ele optou por ser íntegro e reto. Né? Michel, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia só comentar, né? Eu ia perguntar se o certo e errado é interpretativo. Existe uma interpretação do certo e do errado? Ou existe o certo mesmo e o errado mesmo? O que vocês acham? Vocês acham que o certo e errado é interpretativo? Por exemplo, o rei Ezequias, existe uma possibilidade de ser certo, existe uma possibilidade de ser errado, ou existe uma verdade absoluta? E aí? Existe o certo e o errado. Bom, eu vou até comentar um pouquinho, né, que a gente quer colocar um pouquinho mais de lenha, né? Bom, eu sempre, com todo mundo que eu ando, para onde eu vou, eu sempre levo comigo um lema. O certo é certo, mesmo que as pessoas não façam. Né? Então, existe alguns princípios a ser seguido que não tem como você ludibriar isso. Então, o certo, ele é o certo. Existe um certo e existe um errado. Existe a maneira certa de se fazer e a maneira errada de se fazer. Qual é a maneira certa de se fazer? Padrão Bíblia. Está escrito lá. Se a gente pegar, padrão de adoração, Ezequias, você tem que andar aqui, Isaías, é assim. Então, Deus, ele sempre colocou um padrão. Vai você escolher se compensa, se você acha que não, eu acho que isso daí, assim, eu acho que Deus exagerou. Né, a gente tem essa... Não, mas isso daí é porque era naquela época lá, aquela época lá não podia, agora pode, né, então a gente acaba colocando mais desculpa, mas o certo, ele é certo mesmo que as pessoas não façam. Eu vi que o Michel tá com uma cara de quem quer falar alguma coisa, fala aí. Na Bíblia, usando o que o Rafa falou agora, na Bíblia, tudo bem, usar a Bíblia como um exemplo, ok, mas lá na Bíblia Deus algumas vezes mandou Davi matar, mano. Se eu vou usar então a Bíblia como certo e errado, então eu posso matar também? Ou tudo tem um contexto? E aí, pastor Gil? Eita! Cara, hoje vai todo mundo entrar na berlinda. Porque o Rafa falou pra eu usar, tá tudo na Bíblia, tá bom, mas na Bíblia tá falando pra eu matar. Então lá, Davi lá, Deus deu direção lá, mano. Pra descer a espada, velho. E aí, pastor Gil? E aí? É porque esse tema é essa pergunta é meio difícil de se responder. O que é certo e o que é errado. O que eu entendo que é certo hoje, cara. Na verdade, se a gente fosse colocar dentro de uma ótica humana, a pessoa ser um cara bom, ser honesto, trabalhar, sustentar sua família, ter uma conduta de moral aceitável pela sociedade, ser um cara redondinho ou quadradinho, isso seria o que seria certo. Só que eu acho o seguinte, Deus não enxerga desse jeito, entendeu? Sabe, porque eu às vezes eu penso o seguinte, que no dia do juízo, cara, muitas pessoas vão se espantar com a justiça de Deus. Vai ter muita gente boa, presta bem atenção nisso que eu tô te falando, vai ter muita gente boa no inferno, vai ter muita gente que foi sangue ruim nos céus. Sabe por quê? Deus não enxerga como a gente enxerga. O que eu acho assim, o que é certo hoje, para cada um de nós, porque o nosso referencial tem que ser Deus, cara. Eu acho o seguinte, para ser certo, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Se você colocar Deus no topo,
Ainda que você esteja errado, é tão tremendo, né, que se eu não me engano é Romanos capítulo 8, deixa eu ver se eu não me engano, é versículo 29 ou 30, que fala o seguinte, que aqueles que Deus chamou, Deus também justificou. E sabe o que acontece? O que significa justificação? Justificação significa o seguinte, para nós que somos errados, que achamos que somos certos. É o seguinte, é como se Deus te desse um cheque em branco, cheio de perdão para você descontar ele daqui até o final da tua vida. É Deus que vai justificar os teus erros. Entendeu por quê? Porque nós somos filhos de Deus. É diferente de um cara que foi bonzinho a vida inteira, só que não teve Deus. E sabe que é tão tremendo que a palavra de Deus fala o seguinte, olha só, como a mente de Deus é outro completamente diferente. A gente acha que, olha, bondade, fazer caridade, ou ser um cara bom, quer dizer alguma coisa. Ninguém se salva por obra, não. Entendeu? Tanto é que a palavra de Deus fala o seguinte, que as nossas obras de bondade perante Deus é como um trapo de imundícia. Só para você ver a ótica de Deus. Eu acho o seguinte, cara, se você quer ser certo, você tem que ser certo para Deus. Como que você é certo para Deus? Coloque ele acima de tudo. Se você colocar ele acima de tudo, se ele for o teu Deus, eu posso falar uma coisa, você vai ter o maior dos acertos. Porém, se você for um cara redondinho, bonzinho, fizer tudo quadradinho e não tiver Deus, você está errado perante ele. Então é o seguinte, quem é a nossa justiça, quem nos justifica e quem faz que os nossos atos ruins fiquem certos perante ele é Deus através de Jesus Cristo. Então eu tendo Deus, eu posso errar. Oi? Eu tendo Deus na minha vida, eu posso errar, porque eu sou justificado por ele, então eu vou ser um... Depende, Michel, presta atenção. É difícil uma pessoa, na verdade, que anda com Deus, entendeu? Que, na verdade, sabendo que é Deus, vai errar de propósito. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, a Fernanda estava falando de quem? De Ezequias, né? Só que Ezequias, cara, ele não foi um rei tão bom, não, entendeu? Só para você ter uma ideia, Ezequias teve um filho que foi o rei mais endemoniado de toda Judá, que foi Manassés. O cara errou e errou feio e morreu novo também, entendeu? Só que Ezequias, de uma forma ou de outra, temia a Deus. Manassés, ele fazia de propósito para irritar a Deus, tanto é que Deus fez o que com ele? Quer saber de uma coisa? Vai ser levado para cativeiro. Aí colocou anzol no nariz dele, amarrou as mãos e levou para o cativeiro, se não me engano, da Síria. Até que o dia que ele se converteu de verdade, porque eu não sei se ele tinha rixa com Deus, se ele tinha mágoa de Deus, se ele tinha alguma coisa, só que veio o juízo sobre a vida de Manassés. Uma coisa é você errar como a gente erra, entendeu? Eu sei que eu errei hoje, você errou hoje. Outra coisa, na verdade, você errar consciente, proposital. E tudo isso tem um peso diante de Deus, entendeu? Então será que tem a ver com a sinceridade do coração, a verdade do coração? Certeza, é que nem Davi, Salmo 51, Davi sabe o que ele fala no Salmo 51? Davi não foi um cara que adulterou? Ele matou o marido de Betseba e depois que matou, ele ainda casou com a mulher dele. E sabe que Davi, no Salmo 51, Salmo de arrependimento, sabe o que ele fala? Senhor, somente contra ti pequei. Mas espera aí, Davi fez um mal para um monte de pessoas. Como que ele escreve isso, somente contra ti pequei? Porque Davi ele era consciente que só quem podia purificar a vida dele era o Senhor. Ele só poderia ter a vida dele agora acertada se Deus interferisse na história dele e justificasse. Vou colocar um pouquinho mais de lenha aí que o negócio tá bom. Bom, se você pegar ali Caim, né? Caim foi lá, matou Abel e tal. Ele se apresenta diante de Deus, conta uma historinha. E aí Deus fala, poxa, peraí, cara. O sangue dele clama. Só que aí, nesse contexto, Deus poderia ter falado assim, pô, vou te castigar, cara. Vou acabar com você também. Se acabou com seu irmão, vou acabar com você também. E a momento algum, Deus ele se mostra com rancor ou com sentimento de ódio ou com sentimento de vingança, né? Deus não tem esse sentimento nele.
né? Mas ele pega e olha para Caim e fala assim, olha, Caim, o negócio é o seguinte, o seu desejo vem contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, o que Deus quer? O que Deus quer para o homem, sempre quis para o homem, é que o homem tenha o equilíbrio e o domínio. Que ele possa se dominar e ele possa ter o equilíbrio de todas as coisas. Essa é a essência de Deus para o homem. Se controla. Tem um espírito de moderação. Eu fiz tudo isso daqui, é para você curtir, não é para você dar para ninguém, mas é para você viver. Então, ao momento algum, Deus chega, ainda que aquilo foi, eu acho que vamos dizer assim, não existe uma escala de pecado, mas entre eles, você matar o seu próprio irmão, a pessoa que brincava com você de carrinho, que corria, que brincava de esconde-esconde, tal, você matar ele por uma inveja besta, por uma coisa que, não, só porque ele olhou diferente. Então, se você for olhar dentro do contexto, o que Deus quer realmente é que você viva, mas que você viva e que você saiba que tudo que você faz tem umas consequências. Ele perdoa o teu pecado, ele vai perdoar, mas ele não vai te livrar das consequências. Então, eu acho que quando nós, como seres humanos, temos que olhar, erramos. Ninguém está questionando o erro. É errado? Fez errado. Porém, existe um perdão para minha vida? Existe um perdão para sua vida. Existe um perdão para a vida de Caim. Beleza. Existiu um perdão para a vida de Manassés. Quem era Manassés? Né? Então, o perdão ele vai existir, mas a consequência, ela vai vir. Independente se você se arrepender do seu pecado ou não, você vai comer do prato da consequência.